Estamos aqui mais uma vez no Energia Concursos, no nosso bate-papo semanal. Eu estou aqui com o celular na mão, é porque eu estou acompanhando os seus comentários. Vamos ver se já abriu aqui para mim. Já vai abrir, né? Então, a gente vai falar hoje, pessoal, de um tema bem recorrente. Antes disso, alguns recados paroquiais, né? Celesc abriu concurso, um concurso bem interessante, principalmente para a área de administrador. STJ, Superior Tribunal de Justiça, abriu também concurso para preenchimento de 5 vagas, mais cadastro de reserva, técnico e analista. A gente tem aí salários batendo os R$11.000 iniciais. Isso são salários bem atrativos. Lembrando para você que está na carreira tribunais, que esses tribunais superiores, assim como o STM foi, as inscrições do STJ vão até dia 19 de fevereiro, então tem um tempo bacana. Você que está nas carreiras tribunais, é interessante que você analise com bastante carinho a possibilidade de fazer essa prova, uma vez que ela é uma prova feita pela CESP, é uma banca comum de tribunais, é uma banca que é muito interessante. Se você já está se preparando há algum tempo, as possibilidades de aprovação são reais. Se você ainda está na metade da sua preparação ou no início da sua preparação, é interessante para você testar os seus conhecimentos. Isso, como eu falei para vocês, é interessante que vocês tenham esses tribunais superiores, talvez não como foco, né, mas principalmente como meios de balizar e provas para balizar o seu conhecimento. Deixa eu ver se já abriu para mim. Já abriu. E aí eu digo para você que estou esperando o seu comentário para mais uma aula com o prof. Marco Ferrari, mais uma aula show. Obrigado, Sandro, carinho de vocês. Então vocês vão falando por aqui e eu consigo pegar os comentários, certo? Bom, papo de hoje, outro comentário paroquial, PF, né? O processo dentro da PF andou bem. A possibilidade de a gente ter esse ano se torna real. E você que está me acompanhando desde o início dos nossos bate-papos, principalmente final do ano, início do ano, sabe, quando eu desenhei para você carreiras policiais, eu desenhei para você alguns concursos como PF, como ABIN, antes do edital sair eu falei que ia sair, saiu, PF, processo andando, PRF e DEPEN. São as minhas apostas junto com Polícia Civil do Distrito Federal. Saiu também Polícia Militar de Rio Grande do Norte, certo? Então esses são os concursos da área militar. Eu falei dos concursos da área tribunais e fiscal. A gente tem a comissão formada para o Cefaz, Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Então aí a gente mapeou as principais oportunidades no estado também, ligadas principalmente ao concurso da Celesc, que tende a chamar bastante atenção dentro do estado. Maravilha, meus irmãos? Maravilha! Então o que eu vou falar hoje? Obrigado, Major e Amando. Obrigado, Ração. Um beijo no coração de vocês. Qual que é o bate-papo de hoje? O bate-papo de hoje é algo que durante as minhas férias, as pessoas que me paravam nas ruas, fica parecendo que eu sou tipo Lua Santana, né? Que não pode caminhar, que as pessoas... Não, mas quando paravam para falar comigo, não que me paravam nas ruas, mas as pessoas que paravam para conversar comigo, e os outros professores que eu tive a oportunidade de falar, inclusive quero mandar um grande abraço para o professor Sérgio Alfieri e para o professor Pedro Lenza, que na última estada a São Paulo, semana passada, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Pedro Lenza, que eu não conhecia pessoalmente, e por meio desse grande amigo que é o professor Sérgio Alfieri, professor de processo civil e professor de direito constitucional. Bom, feito isso, o nosso bate-papo, né, que eu quero trazer para a gente aqui, é exatamente isso: intensidade versus consistência. A gente batia o papo e conversava junto com a professora Nathalie Diniz, que é uma excelente professora de trabalho. A gente conversava muito sobre quais são as principais formas e quais são as principais técnicas que você pode implementar para aquele aluno que tem pouco tempo para estudar, certo? Para aquele aluno que tem pouco tempo para estudar. E aí a gente dizia, e era inclusive um assunto muito interessante, que o Sérgio disse assim: a carreira de concurseiro é uma carreira difícil, certo? É algo complicado de você viver, não é algo bacana, você não vai ter um Instagram bombado, você não vai estar nas melhores festas. Realmente é um momento que eu costumo dizer, é um momento de plantio na sua vida. Uma vez que você for aprovado, é um momento de colheita e a certeza de que você está fazendo aquilo que você gosta e que você está sendo bem remunerado por isso,
né? Então, isso é um fato. Mas você que diz para mim, Marco, eu tenho pouco tempo para estudar. Eu trabalho, eu tenho família, eu faço faculdade, eu faço outras atividades no meu dia e elas ocupam, digamos assim, o horário nobre do meu dia. O que eu devo e o que eu tenho que fazer, porque eu não consigo jogar 8, 6 horas por dia de estudo. Aqui está a tua resposta. Intensidade versus consistência. Eu vou dizer para vocês, eu adoro isso aqui. Eu adoro, vou trocar de caneta que essa aqui não tá boa. Eu adoro consistência. Para mim, na minha opinião, consistência é a grande sacada para que você consiga ser uma pessoa de sucesso. Isso não importa se você está falando de mundo de concurso público, se você está falando de qualquer outro mundo, empreendedorismo, qualquer que seja. Porque o sucesso, pessoal, ele não é o acaso. O sucesso, ele é um hábito. O sucesso na sua vida, ele tem que ser um hábito. E ele tem que ser introduzido no seu dia a dia para que você possa ter este hábito de sucesso. Certo? Tem aqueles livros que são extremamente famosos e que vendem muito bem, inclusive, quando você vai na livraria, você tem lá os 7 hábitos das pessoas eficazes, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, os 7 novos hábitos das pessoas eficazes, os 7 hábitos das pessoas mais eficazes que as pessoas eficazes que leram o último livro, certo? Você tem muito essa coisa do hábito, porque claro, sem sombra de dúvida, grandes autores vão dizer que o sucesso é um hábito. Tá bom, Marco, mas o que isso tem a ver com concurso público? O que é sucesso para concurso público, pessoal? Concorda comigo que é aprovação? Então você quer sucesso no concurso público, você quer aprovação. Eu consigo aprovação com intensidade? Claro que você consegue. Conheço pessoas que conseguiram ser aprovados para concursos públicos interessantes, não digo os maiores, mas interessantes, com 90 dias de preparação, com 3 meses de preparação. Mas eu estou falando de um cara que veio de 5, 4 anos de faculdade, preparação de 8 horas dia durante esses 90 dias de uma maneira muito forte. Porém, a gente não faz parte desse mundo que tem 8 horas dia. Eu não tenho 8 horas dia para dar essa intensidade. Então eu preciso jogar no outro time, eu preciso jogar no time da consistência. Marco, é possível ser aprovado com 3 horas dia? Claro que é possível. E se você não tem 3 horas dias para estudar para concurso, concurso público não é a sua prioridade. Se você não tem 3 horas dia para estudar para concurso público, o concurso público não é a sua prioridade. Aí eu estou falando em você fazer uma escala de prioridade na sua vida e realmente escalar onde que concurso público, onde que ser aprovado realmente faz parte da sua vida. É sacrifício 3 horas dia? É sacrifício, óbvio que é. Mas eu tenho certeza que se você for racional e você conseguir aplicar e ver 3 horas dia, eu vejo gente dizendo que não tem 3 horas dias, mas as séries aí estão bombando. Netflix eles já zeraram inteiro, mas não tem 3 horas dias para estudar, não tem 3 horas dias para conquistar o seu sucesso. Bom, aí você está colocando de lado, né? Você está colocando Stranger Things na frente da aprovação. Então aí não tem nem o que falar. Obrigado, Vanessa dos Anjos, obrigado pelo carinho. Certo? Então, aqui é uma questão de prioridade. E isso é um papo que a gente já falou muito aqui. Então, a minha jogada é a seguinte. Você vai pegar e ao invés de ficar pensando em editais, você vai ter essa visão holística de estudar carreiras. Isso, espero que já seja um entendimento balizado e completamente pacificado entre nós aqui. Feito isso, pensado na carreira, já descobri, já defini qual é a minha carreira, com base naquilo que eu tenho mais e menos afinidade, eu vou jogar 3 horas por dia. Começa na boa, começa com as matérias que você mais gosta, começa com as matérias que você tem mais afinidade. Esses dias eu estava falando, até fiz um vídeo, vou fazer um vídeo para 2 coisas e depois eu volto aqui, tá? Então, congela o raciocínio. A gente está voltando, né? Voltando das férias. Aí muita gente diz assim, pô Marco, eu já tinha uma rotina legal, mas eu não consigo voltar para essa minha rotina. O que eu faço para voltar pela minha rotina? Tenho para você 2 dicas simples. Para voltar para a sua rotina anterior, matérias que você mais gosta.
que mais gosta. Você gosta de direito constitucional? Vai embora, começa com direito constitucional. Ah, Marco, quer dizer que eu vou passar minha vida toda estudando? Não, querido, você está voltando, então você volta com as matérias que você mais gosta. E se você era o cara que estudava 4 horas dia, começa com 2. Volta com 2 horas. E aí depois você vai pegando o jeito e vai retomando o seu ritmo de 4 horas por dia, tá? Só isso que eu queria falar para quem estava voltando de férias, foi algo que já me perguntaram aqui, então, voltando para cá. Então, se é o cara de 4 horas, 3 horas dia, joga no seu calendário, vou botar aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, joga no seu calendário, ah Marco, mas eu não tenho 3 horas contínuas. Em algum momento eu falei para você que, deixa eu só botar período aqui, manhã, tarde e noite. Em algum momento eu falei para você que tinham que ser 3 horas contínuas? Não lembro. Ainda não tenho problemas de memória e não lembro de ter dito para você que é para ser contínuo. Então você faz o seguinte, você pega essa hora, você pega essas 3 horas e joga. Manhã, bom, manhã eu tenho meia hora entre o meu trabalho e a minha casa. Minha casa e meu trabalho, no caso. Joga uma meia hora aqui. À tarde, à tarde eu tenho 1 horinha de almoço, eu almoço em meia hora, eu tenho mais meia hora, já foi 1 hora. E na noite, aí sim, à noite, ao invés de eu ficar assistindo, nada contra, né? Mas ficar assistindo da Atena, ficar assistindo aquelas tragédias lá. Tem gente que é fenômeno de notícia de tragédia. Você conhece alguém que é assim? Fenômeno. Sabe tudo. Todas as crianças que foram baleadas no Brasil naquele dia, a pessoa viu. Toda a gente que morreu, ela sabe tudo. Parece a rádio da funerária. É impressionante como tem gente que gosta de tragédia. Então, ao invés de você ficar vendo tragédia, você pega e estuda. 2 horinhas. Fechou 3 horas. Viu? Joguei meia hora pela manhã, meia hora pela tarde e 2 horas à noite. Só que a sacada grande é você pegar e conseguir estender durante o período. Estender durante um bom tempo. E outra coisa, ah, Marco, final de semana eu gosto de descansar. Vamos fazer um cálculo, tá? Vamos fazer um cálculo rápido. É um cálculo bem desagradável que eu vou dar na sua cara de quem fala que final de semana tem que descansar. Final de semana eu tenho 2 dias, tá ok? Em uma semana, o final de semana tem 2 dias, sábado e domingo. Se eu tenho 52 semanas, eu não preciso ser o gênio da matemática, eu não preciso ser o Luiz, para saber que eu estou falando de 104 dias. 104 dias, pessoal, em 365 é quase 3 meses e meio. Vou botar aqui mais ou menos 3 meses e meio. Quase, né? Mais ou menos isso. Quase 3 meses e meio. Vai dar 3 meses e 14 dias, 3 meses e 15 dias, certo? Então, olha a quantidade de dias em um ano que você não estuda. Se você não estuda no final de semana, você está dizendo para mim que 1/3 do ano você não está estudando. Que quase 1/3 do ano você não está estudando. Você está parado sem fazer nada. E é aqui que eu bato. Consistência, cara. Consistência é pouco todo dia, certo? E se eu estou falando de pouco todo dia, final de semana é dia ou não é? Claro que é. Eu não estou dizendo para você estudar no sábado à noite, mas eu estou dizendo que você pode estudar no sábado à tarde. Eu estou dizendo que você pode estudar no domingo à tarde, no domingo à noite, ao invés de ver Fantástico, certo? Você estuda, você percebe como a parada toda está aqui na mudança do hábito? Porque você está acostumado a ver Fantástico, você está acostumado a ver Faustão, aí você tem esse hábito. Mas a minha pergunta é, eu quero que você faça essa pergunta no próximo final de semana para algumas
algumas atividades que você faz, tá? Você está lá fazendo a atividade, para durante um instante e pensa em mim. Cuidado, atividade que você vai parar e pensar em mim. Mas eu estou dizendo assim, uma atividade que você possa parar e pensar em mim. Para essa atividade e pensa, essa atividade é um hábito bom ou ruim para aquilo que eu penso como sucesso? Ponto final. Só isso. Só pensa nisso, não estou dizendo para você já definir. E aí na semana seguinte você começa. Bom, se eu acho, estou lá assistindo Faustão, e eu acho que não é um hábito bom para mim, eu acho que não é um hábito interessante, corta esse bendito Faustão da sua vida. Marco, você é contra o Faustão? Não, não sou contra nada, cara. Eu só estou dizendo que talvez Faustão não cai na prova, certo? Assiste Jornal Nacional, que aí você está estudando um pouquinho de atualidades. Agora Faustão, cara, eu nunca vi cair quem ganhou a última dança dos famosos. Isso eu nunca vi cair. Não estou dizendo que uma banca possa nos surpreender, mas eu nunca vi cair, certo? Então essa é a grande sacada do seu dia, essa é a grande sacada de você ter consistência. É essa pergunta que você faz para as suas atividades para que você consiga ganhar consistência. Aí você vai me dizer o seguinte, Marco, mas tem vezes que eu acordo cansado, tem vezes que eu acordo cansada, é difícil, lógico. Ou você acha que eu acordo todo dia rindo e satisfeito, como se eu fosse uma princesa da Disney? Não, mas aí você tem o quê? O hábito. Seu corpo quase que vai mecanicamente. Eu te digo que é difícil implementar isso aqui nos primeiros 20 dias. Depois vai embora. Depois tu já vai embora, tu já acorda, tu já está com o material pronto, tu já está... Os primeiros 20 dias é que são difíceis. Depois... tu já está acostumado, aquilo já virou um hábito, porque você começa a ver um certo resultado. Você vai fazer uma prova, você vai fazer um simulado, e você vai vendo, caraca, eu sei a matéria, pô, caraca, eu estou melhorando, certo? Então, até para as coisas que eu mais gosto, para os meus hobbies, eu, às vezes, estou cansado e não quero fazer. Tá ok? Vamos ver a galera que está comunicando aqui comigo. Majori, sendo professor e admirando essa aula show, valeu. Songela. Obrigado, muito bom mesmo. Parabéns, show de bola aula. Obrigado, Dedé. E obrigado, Delma, também, show muito bom. Certo? Então a grande sacada é você ter essa cabeça, ser crítico em relação àquilo que você está colocando na sua vida. As atividades que você está colocando na sua vida. E aí sim, o cara pegou, vou usar aqui. O cara pegou, certo? Vamos supor que você foi lá e definiu que a sua vida é tribunais. Sua vida é tribunais. Certo? Então você fez lá o rol de matérias, lembra que a gente falou o que mais aparece em tribunais? Mas você joga na sua cabeça que seu sonho é TRT X, é TRT Y e é TRT Z. É a 12ª região, que é aqui Florianópolis, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses são os meus sonhos. Esses são os editais para os quais eu dou 100%. Não significa que eu escolho, mas significa simplesmente que eu dou 100%. Tá ok? Aí você tem lá o período mais ou menos de 3 anos. A possibilidade de em 3 anos, isso é uma média, tá? Normalmente é um concurso a cada 2 anos, 2 anos e meio. Então a possibilidade de em 3 anos você ter o concurso é grande. 4 anos então nem se fala, 4 anos é quase que o prazo certo, um concurso a cada 4 anos. Mas você tem Polícia Federal, que tem uma médiazinha um pouquinho maior, você tem o próprio Fisco, né? O Fisco normalmente fazia 3 anos, vai entrar agora no 4º ano, o último foi 14, né? A Receita Federal. Então você tem lá, você alinhou, óbvio, a BIM não é um exemplo, porque o último concurso foi lá em 2010, mas assim, esses concursos que a galera normalmente almeja, né? Você foi lá e elencou, tanto faz se são 3, tanto faz se são 5. Então você está mantendo durante esse ano essa média de 4 horas. Né? Pensa aqui que esse é o ano de 2018, esse é o ano de 2019 e esse é o ano de 2020, certo? Então você está mantendo lá esse estudo de 4 horas. Saiu o edital. XYZ. Aí é uma questão de planejamento, né? Aí sim tu vem pra cá. Tu não precisa nem
ir para o 8 horas. Talvez se você conseguir ir para o 6, já está legal. Por que já está legal se você for com 6 horas? Porque você concorda comigo que se você estiver estudando pelo menos há um ano e meio, se você estiver estudando há um ano e meio as matérias dentro daquele hall que a gente conversou, que dá para fazer, que dá para montar o teu ciclo, você concorda que as 6 horas do teu dia vão estar divididas em questões, certo? Em temas recorrentes e numa pequena parte de uma legislação, ou vou colocar / temática, porque pode aparecer uma coisa que nunca apareceu, específicas. Então, basicamente, as suas 6 horas, e óbvio, claro, isso aqui não pode faltar, revisão. E revisão. Então, as suas 6 horas não vão ter de todas as matérias, de tudo que você vai fazer durante essas 6 horas dia, somente uma tem a ver com matéria nova, que sem sombra de dúvidas, de longe, é a coisa mais difícil de você estudar, uma matéria do zero. Então você entende que o que eu quero dizer é o seguinte: eu não posso ter uma visão dual, uma visão bipolar, certo? Entre, não, eu não estudo 8 horas por dia e nunca estudarei. Não. O que eu quero dizer é o seguinte: tem momentos onde você vai estudar 8, 6 horas dia. Tem momentos, eu gosto de não definir 6 horas dia, mas às vezes eu falar, sei lá, 30 horas semanais, porque claro que para quem tem folga fica mais fácil estudar. Mas então você está saindo de 20, 25 horas semanais ou 20 horas semanais para 30 horas semanais, né? Você está aumentando aí uma boa proporção o seu nível de estudo. Então eu estou falando de 30 horas semanais, então, mas essas 30 horas semanais vão ficar presas em coisas que você já viu e basicamente revisão. Porque questão e temas recorrentes, isso aqui é revisão também, não deixa de ser. Somente uma parte é estudar tema do zero. Agora, lembra do exemplo do cara que eu dei da última vez? Você vai pegar, você está estudando para carreira de fiscal, contabilidade avançada, como fazer um balanço financeiro, e você vai lá para processo penal, não tem cabeça que consiga fazer isso. Não tem cabeça que consiga pensar de uma... Aí está sempre estudando muito, mas nunca passa. Por quê? Porque você não está jogando na carreira, você não está pensando na carreira, certo? Então essa é a grande sacada. Você não pode ter uma visão dual, de eu faço uma ou faço outra. O que você tem que ter, e é até chato o professor de administração falar isso, planejamento. Definição de quais são os concursos que eu vou dar tudo, e aí efetivamente vou aumentar o fluxo de estudo, e quais são os momentos da minha vida, os períodos da minha vida, que você vai simplesmente fazer a manutenção. Porque você concorda comigo que tem aquela máxima, né, do Pateta, que é a competição de comer banana. O Pateta ia fazer uma competição de comer banana no sábado. Aí na sexta-feira, ele pensou, bom, eu vou testar quantas bananas eu consigo comer no máximo. Aí o que aconteceu quando ele acordou no sábado da competição? Ele estava empanturrado. Então essa é a grande sacada. É igual o triatleta. Triatleta, né, atleta de triatlo, corre, pedala e nada, esse cara nunca faz uma prova de triatlo durante o treino dele, porque é muito cansativo. Ele vai periodizando a sua preparação para fazer a prova de triatlo naquele momento específico. E é exatamente isso que você tem que pensar. Você tem que pensar como atleta. Você tem que pensar na sua vida útil como estudante. Na sua vida útil como estudante. E não no que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês. Pessoal, concurso público não é amanhã. Concurso público é médio prazo, certo? Dependendo do seu planejamento, você pode ir melhor, mas via de regra é médio prazo. Vamos ver a galera.
Admirando a aula. Jonas, valeu, show. Sobral Berta, professor, tenho medo de simulado. Por que você tem medo, Sobral? Por que você tem medo? Não tem por que ter medo, jamais tenha medo de simulado. Pessoal, a função do simulado é uma técnica de estudo que vai te dar o quê? Lembra quando eu fiz o ciclo de estudos, que eu coloquei as matérias aqui? O que é o ciclo? O ciclo nada mais são do que as matérias divididos por um certo tempo de estudo. Lembra que eu fiz algo meio padronizado, né? Algo meio padronizado nos períodos. O que o simulado vai te dar? O simulado vai te dar uma noção de quais são as matérias que talvez você possa aumentar o tempo e quais são as matérias que você pode não necessariamente diminuir, mas que você não precisa dar tanta atenção. Pessoal, o simulado baliza a sua preparação. Simulado baliza a sua preparação. De 15 em 15 dias é interessante que você tire um domingo para você fazer um simulado. Porque o simulado depois vai planejar a sua semana anterior, certo? Tome cuidado com isso. O simulado ele é muito importante, principalmente quando eu estou falando do âmbito de consistência. Depois que sair o edital, claro que você tem que fazer simulado, mas é algo que já não vai fazer tanta diferença. Vai fazer mais diferença com certeza quando você falar de consistência de preparação. Quando eu falar para você que você está estudando durante 3 anos e você precisa fazer alguns ajustes na sua prova, certo? Lembra, né? O simulado ele tem que ser bem elaborado para que você não fique com aquela sensação de que você nunca está bom, de que nunca está certo, de que você não consegue. E se você tem medo de simulado pelo simulado, faça concursos dos tribunais e das áreas que você gosta. Faça concursos, faça as provas. Aí você tem menos essa sensação de que você está fazendo a prova por nada. Você pode passar, inclusive, no simulado. Eu lembro de um grande professor amigo meu, que ele era professor de Direito Empresarial, e ele foi fazer uma prova de cartório, só para dar simulado para uma escola dessas famosas. Ele só ia dar simulado, só ia dar o gabarito. E ele, nessa aventura, ele passou. Passou, aí começou na primeira prova, daí ele foi indo para as outras etapas e não foi aprovado nas outras etapas. Mas passou. Então você está indo lá fazer, vou fazer essa prova do STF aí, só para ver qual é. E aí, se você está bem preparado, de novo, consistência. Se você está consistente no estudo, se você está bem preparado, aí a pessoa começa, você acaba indo bem na prova. Maravilha? Cascavel, Lucas, Paraná, Cascavel, energia excelente. Lucas, um grande abraço, já fui para Cascavel. Cidade é quente, hein? Meu Deus do céu, a cidade é quente, mas uma infraestrutura sensacional. Realmente uma cidade planejada, lembra muito Curitiba, né? Uma cidade extremamente bem planejada, vias longas, vias grandes. Grande abraço pro pessoal de Cascavel. Lá o bicho pega, que é bem quente, certo? Então, basicamente era esse o papo que eu queria ter com você hoje, que a gente está começando um novo ano e é natural você sentir um pouquinho o ritmo, até você recuperar aquela sensação de estudo, até você recuperar aquela vontade de estudar realmente que você tinha, aquele ritmo, aquele hábito. Vai demorar. Isso para você que já está estudando, isso para você que já está focado, isso para você que já tem carreira definida. Agora, para você que está começando do zero, você que está começando agora, ou que ainda não é concurseiro, né? Aquele concurseiro de carreira, você está simplesmente beliscando os concursos, a grande estratégia é você pensar exatamente nisso, é você desenhar um plano de carreira para a sua aprovação, é você desenhar um plano de aprovação. Certo? Essa é a grande jogada, você desenhar um plano de aprovação. Todo o planejamento, ele vai te dar uma rota, ele vai te dar um caminho a ser perseguido para que lá na frente você consiga conquistar o seu objetivo. Então a grande jogada é basicamente o que eu gosto de fazer com os meus alunos quando a gente fala de treinamento para aprovação, treinamento para concurso público, é você traçar uma meta. Porque sabe o que acontece? Quando você estabelece na sua rotina que tal hora você vai fazer isso, você nem pensa, você simplesmente levanta e vai, você simplesmente levanta e faz. E aí você começa naturalmente a estabelecer seu corpo para isso e você vai esquecendo as coisas, você vai deixando de fazer, certo? E também você pode às vezes aproveitar algo que você
uma valência sua, aproveitar os seus pontos fortes nesse sentido. Eu sou um cara que eu tenho uma imensa dificuldade em assistir série. Eu não consigo assistir série, eu não assisti nenhuma. Mas desde Friends que eu não assisto. Não que eu não assisto, a TV tá ali, eu vou abrir, vou ligar a TV e tá passando, eu vou assistir. Mas eu não sou aquele cara que aluga o DVD, que vai no Netflix, aluga o DVD já é velho, né? Mas assim, que vai no Netflix, pega e fica assistindo 3, 4, 5, 10 horas de série. Eu não sou esse cara. Não é mérito meu, eu simplesmente não sou, não consigo. E o que acontece, eu pego essa hora e faço outra coisa, faço outra atividade. Você também tem pontos fortes, talvez ligados a isso ou ligados a outra coisa. Ah, Marco, eu não gosto de futebol. Então, no domingo à tarde, você tem uma ótima tarde para estudar. Porque se você não gosta de futebol, 16 horas começa o futebol na TV, você desliga e vai fazer outra coisa, vai estudar, vai mudar a tua vida, certo? Então, é isso que eu quero dizer. Né? O cara que adora futebol, eu vou dizer para ele, não, domingo à tarde tu assiste o jogo do teu time, tu vai escolher outro momento para estudar. Então adapte o plano de estudo, o ciclo de estudo à sua vida, certo? Vamos lá, Marjorie jogou uma pergunta. O hipocampo é o que seleciona o que vai ser armazenado. Se for novidade ele guarda, se não joga fora e descarta a informação. E a Cadilene mandou aula maravilhosa. Bom, Marjorie, você foi longe aqui, né? Você foi bem. Basicamente, pessoal, o que é como funciona o hipocampo, não necessariamente funcionalmente falando, mas é nada mais nada menos do que a gente vai chamar, um autor vai chamar de curva do esquecimento. Só que o que acontece? Na primeira vez que você estuda, eu já postei isso até no meu Instagram uma vez, na primeira vez que você estuda, basicamente uma hora depois, você cai pela metade aquilo que você já estudou, quando é a primeira vez que você faz isso. Quando você dá um outro estímulo, você consegue manter durante mais tempo, e outro estímulo, e outro estímulo, e outro estímulo. A grande sacada para você manter essa novidade, desculpa que eu esqueci seu nome, Marjorie, a grande sacada para você manter essa novidade é você mudar o estímulo. Vamos falar sobre isso então. É você mudar o estímulo. Marco, como assim? Pessoal, hoje em dia na internet você tem diversas, vou utilizar a expressão formas, tá? Vou utilizar a expressão formas de estudo para não chamar de técnicas. Sei lá, você pode chamar de formas de estudo, você pode chamar de técnica, você pode chamar do que você quiser. Basicamente é o quê? Aula. Essa aula se ainda divide em virtual ou online e presencial, certo? Material escrito. Material escrito. Se aqui no material escrito você pode ter apostila. Uma parada que eu gosto demais é roteiro de aula. Roteiro de aula eu acho que é muito funcional pela divisão que você dá do seu material. Claro, livro. Claro, livro. Certo? E por último, não menos importante, questões. Tanto as questões que você faz, quanto as questões comentadas que você lê. Certo? Então qual que é a grande sacada para você manter essa novidade? Você pode ver sempre a aula sobre o mesmo tema. Muda o professor. Muda o professor. Falo isso de primeira aula de administração, que já foi meu aluno, sabe disso. Se você quiser ter e puder ter mais de um professor de administração, faça isso. Por quê? Gente, vamos lá, um curso de administração extensivo, eu vou jogar em média 25 horas, tá? Você vai ouvir a minha voz durante 25 horas. Eu não ouço a minha voz durante... Brincadeira. 25 horas é um tempo grande, você vai cansar do meu sotaque, você vai cansar do meu jeito, você vai cansar... Alguma coisa em mim vai fazer você cansar. Aí o que você faz? Você vê aquela aula de novo através de outro professor. Não só pelo jeito do professor, mas às vezes a abordagem da explicação. Eu tento trazer várias abordagens, mas às vezes, talvez, outro professor tenha uma abordagem que facilite mais para você, certo? Então,
o primeiro estímulo que você pode dar, sem sombra de dúvida, é a aula. Seja ela presencial, seja ela virtual. E aqui ainda você vai ter um rol enorme de profissionais e de professores diferentes que vão te dar abordagens e olhares sobre diferentes prismas. Depois, material escrito. Você pode ter um livro, né? Você tem diversas séries aí que você pode acompanhar do livro. Então você tem um livro. Depois do livro, você pode fazer a leitura do roteiro de aula. Você pode fazer a leitura da apostila esquematizada, sistematizada, certo? Então você tem um outro grupo de estímulos que você pode dar sobre o mesmo conteúdo. E por último, mas não menos importante, e talvez a principal técnica de revisão, são as questões, até os próprios simulados. São as questões. Então, o que eu quero dizer? Para que você mantenha essa percepção de que aquela matéria ela está sendo vista de uma forma nova, a matéria em si não vai ter como ser vista nova, porque você tem que saber aquele conteúdo. Mas você pode dar para uma mesma matéria diversos estímulos diferentes para o seu cérebro, porque mesmo que ele não saiba, ele vai pensar e vai treinar e vai achar que aquilo é novo, certo? Vai aplicar aquilo que é novo para você, certo? E aí você vai retomando esse ciclo, por isso que a gente fala muito de ciclo, de círculo do estudo, porque você vai refazendo, retomando essa técnica. Você tem outras, aí a gente pode utilizar a expressão técnicas de estudo. Uma das grandes técnicas que eu particularmente gosto é o passar a limpo. Passar limpo, tem muito carinha que fala, passar limpo o caderno é coisa de menininha. É nada, rapaz, é coisa de gente nomeada. Isso é. Você vai passar limpo o material, você vai revendo, você vai fazendo os destaques, certo? Outra técnica é passar limpo, certo? Isso é quando eu comecei a dar aula, e até hoje eu faço isso, mas no início era intenso, eu tentava pegar os tipos de estudante, né? Hoje já tem alguns tipos mapeados, é um pouco difícil um cara 100% novo, mas, por exemplo, meu pai, ele é um cara extremamente visual. Se ele escreve um negócio num caderno e você perguntar para ele, dias depois, meses depois, pai, onde é que está não sei o que, e esse não sei o que está escrito no caderno, ele sabe exatamente em que local e que lado da folha do caderno aquilo foi escrito. Então ele é um cara que funciona muito bem com o passar limpo. Quando ele escreve, ele é um cara que funciona muito bem no passar limpo por causa desse estímulo visual. Se ele lê um livro, ele sabe onde que está escrito no livro, certo? Então, quando ele vai esquematizar, se ele for estudar para concurso, né? Não estuda para concurso, mas se ele for estudar para concurso, um caderno sistematizado para ele seria fundamental e ele conseguiria aplicar essa técnica. Maravilha? Então, as grandes técnicas que você tem para não tornar o estudo cansativo e para o seu cérebro sempre entender aquilo como um novo estímulo, é você mudar a forma de abordar aquele mesmo conteúdo, com um professor, com um material diferente, com várias formas. Slides, né? Eu não botei aqui também. Dá para botar aqui slide. Apesar de que slide é mais material de apoio, né? Mas tem alguns professores que curtem usar slides mais extensos. Não está errado também. Cada professor tem a sua forma de abordar. Tá ok? Marjorie, perfeito, a minha explicação, total incentivo. Muito obrigado, Marjorie. Que bom que eu consegui ser útil nesse sentido para você. Show! Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida aí, galera? Para que a gente possa dar retoques finais para o nosso bate-papo. Então, fazer resumo de aula, que nem diria meu professor, meu querido amigo professor Eugênio Montoto, aula sem resumo não é aula, né? Seguinte, então é o que eu sempre falo. Esses dias o cara falou pra mim, pô Marco, você abre lá, você fala sempre a mesma coisa. Que bom. Chato é o cara que cada vez que aparece fala uma coisa diferente. Eu falo sempre a mesma coisa, porque é o que dá certo, é o que deu certo com todo mundo, desde os 19 anos que eu dou aula, desde os 19 anos que eu vejo isso acontecer, eu penso, bom, alguém tem que ficar sabendo, né? Para alguém eu tenho que contar que isso aqui funciona. E eu já fui aprovado em alguns concursos, mas a área de concursos, para mim, eu acredito muito mais, eu amo muito mais da aula, então acaba que eu não
acabei não assumindo, mas isso aqui funciona e eu aplico para estudar de tudo. Eu tenho várias formas e técnicas que eu aplico para mim. E delas, e de todas as técnicas que eu mostro para vocês aqui, todas eu já apliquei. Algumas não funcionaram para mim. Eu dou um exemplo para você. Slide é algo que, se eu vou fazer um curso, uma aula, pós-graduações que eu já fiz, eu quase que ignoro o slide. Não gosto, não funciona comigo. Eu prefiro ler o material escrito e esquematizar no meu caderno do que ler o slide do professor. Mas isso é uma forma que eu como professor, dou os slides para os alunos, porque eu acho, cara, se funciona para você, funciona, certo? Então não existe milagre, não existe milagre. Aqui, e passa ano e vai ano, isso acontece muito no âmbito da nutrição, né? Agora a moda é comer bacon, não, porque bacon faz sucesso. Até ontem o cara comia bacon e ele morria. Agora hoje não. Hoje o bonito é comer bacon. Ovo. Porra, ovo, cara. Ovo faz muito tempo que se come ovo. Não, agora a moda é comer ovo. Tem gente que é outra coisa que é interessante, a parte aí completamente de lado. Você recebe um áudio no WhatsApp dizendo pra você, sei lá, vai fazer não sei o que. O cara te manda como se aquilo fosse uma verdade absoluta. É um áudio do cara dizendo assim, o fulano de tal, eu sou não sei o que, aí esses dias eu estava conversando com, eu sou diretor executivo da sei lá o que, uma empresa grande, e eu estou falando para vocês que vocês não devem mais comprar não sei o que, porque bababá, aí todo mundo espalha o áudio, é verdade, é verdade, é verdade. Porra, gente, igual o negócio que foi do decreto do Temer, estão extinguindo os cargos da administração pública, foram proibidos os concursos. Lê, gente, calma. E normalmente quem fala isso, normalmente quem expõe o tema dessa forma, é alguém que não tem afinidade com o tema. É alguém que não tem afinidade com o tema, certo? É alguém que não conhece, não é do mundo, ele coloca, foram extintos os concursos públicos. Gente, não foram. Os cargos que foram extintos eram cargos que já não tinham mais funcionalidade na administração pública. Vou dar exemplo de um cargo, operador de telégrafo. Você já recebeu um telégrafo na sua casa? De telex, desculpa. Você já recebeu um telex na sua casa? Não. Então, você já deve ter recebido, mas não faz muito tempo que você não recebe. Então, eram cargos que já não serviam mais à administração pública, eles simplesmente foram extintos, certo? Então, cuidado. Aí, no mesmo dia que falou que os concursos públicos foram extintos, 7 TRTs autorizaram editais. Só para dar na cara de quem acha que o concurso público vai acabar. Não vai acabar. Por que vai acabar? A administração pública precisa contratar, eu já falei para vocês, até 2027, 40% dos servidores serão aposentados. O que significa que se o país não crescer, se a administração pública não crescer, vai precisar repor pelo menos 40% dos cargos. Eu estou falando de quase metade do executivo, certo? Vamos lá. Sobral Alberta. Professor, fale sobre os concursos da região norte. Aqui em Manaus, ainda está na espera do concurso da Polícia Civil. Primeiramente, um abraço para Manaus. Eu fui dar uma vez uma aula na Universidade Federal aí, bem bacana. Também, Manaus é uma cidade que se Cascavel é quente, Manaus nem se fala. Fale sobre títulos e pós-graduação. A prova de títulos, pessoal, existem duas formas, né? A primeira coisa que eu sempre falo para você é atente-se ao título exigido, atente-se à exigência do cargo, né? Alguns cargos exigem títulos, alguns cargos exigem alguma espécie de atividade profissional, né? Você já tem alguma atividade profissional, e alguns cargos exigem o próprio teste físico, né? Antes de ir para os testes, principalmente de concurso, de títulos, teste físico. Esse último teste do Ledger ali, quem fez Polícia Civil aqui de Santa Catarina, tá sofrendo. Aí saiu o edital, eu falei aqui para vocês, gente, não deixem para treinar para o teste físico depois da prova escrita, porque vai ser em fevereiro e em um mês não dá tempo. Adivinha o que os bonitos fizeram? Passaram na prova, agora não estão conseguindo bater o teste Ledger. De novo.
acha que em um mês vai fazer o teste físico, nunca correu na vida. Pô, carreira policial tem teste físico, não é novidade para ninguém. É igual, é a mesma coisa de você ir para a prova, abrir a prova e dizer, putz, tem português, não esperava. É a mesma coisa, cara. O cara quer ser aprovado e fazer a prova pela metade. Não. Teste físico, treina para o teste físico. Se você treinasse 15 minutos por dia, você já estava bem. Aí agora você ia se preparar com mais frequência. Mas em relação aos títulos de pós-graduação, alguns concursos, principalmente tribunais, eles pontuam eles recebem mais pontos. Normalmente, pós-graduações valem em torno de 1 ponto. Aí você vai ter lá mestrado, doutorado, que vai valer um pouquinho mais. Certo? A graduação também, hora ou outra, valida. Isso depende muito de edital para edital. Depende muito de edital para edital. Essas regras mais específicas, você sempre tem que ler o edital. Tem gente que não gosta de ler o edital, mas eu digo o edital são as regras do jogo. Se você não lê edital, é igual sentar numa mesa de pôquer sem saber jogar pôquer. Você tem que saber jogar, você tem que entender quais são as regras do jogo. Tem uma jogada de edital que muita gente não lembra, que muita gente não presta atenção, principalmente da banca CESP. Nem toda a prova CESP é de certo e errado. Nem toda a prova CESP é de certo e errado. Para muitos isso não é novidade, mas para uma outra quantidade enorme é. Então nem toda a prova CESP é de certo e errado. Você precisa vislumbrar qual é e qual não é. Então isso você vai saber onde? No edital. Outra, nem toda prova CESP, uma verdadeira cancela uma certa. Nem toda prova de certo e errado, porque outras bancas aplicam essa regra, nem toda prova de certo e errado, uma errada anula uma certa. Certo? Só para contextualizar. Algumas provas de concurso que são de certo e errado, que não é só a CESP que faz, outras bancas também utilizam esse modelo. Você tem lá uma afirmativa, certo? Você tem uma afirmativa ou uma pergunta, você tem lá uma sentença. Então tá lá 0.01 ponto, blá 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 blá, blá 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 blá. Certo ou errado? Aí você assinala. Você assinalei, eu assinalei errado. Se eu assinalei errado e a sentença é errada, ou seja, eu acertei a questão, eu ganho 1 ponto. Lindo. Se eu assinalei errado e o correto seria certo, ou seja, eu errei a questão, eu perco 1 ponto. Nada mais, nada menos do que acertei mais 1 ponto. Errei menos 1 ponto. Tendo a possibilidade ainda de, vamos supor aqui, na 0.2, eu certo, barra, barra ou errado. Eu não assinalar nada ou rasurar, assinalar os dois, eu vou fazer 0 pontos. Eu não vou pontuar e nem perder ponto. Então o que acontece na prova? Isso aconteceu com um grande amigo meu, inclusive, querido amigo Gustavo Marques, um abraço, sou muito amigo dele, por isso ele vai deixar eu falar o nome dele, que ele foi fazer uma prova de aventureiro, acho que foi um tribunal de contas, não me engano, não sei qual era a prova. Foi fazer tribunal de contas de aventureiro e depois ele veio falar, poxa Marco, eu não sabia que assinalava, fiquei com uma pontuação negativa, não tinha entendido aí a regra. É isso mesmo. Então essa história da regra vale para a idade. Muitos cargos cobram, principalmente de novo, carreira policial, CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Então se você não tem CNH, não vale. Outra, questão de graduação, na data da sua nomeação, você tem que ter a sua graduação, então vislumbre essa possibilidade, não é no dia da prova, é quando você for nomeado que você precisa ter a sua graduação. Na hora da posse você precisa, no caso da posse, você precisa já ter concluído, ter o diploma de conclusão, certo? Então essa é a exigência. Então vislumbre, faça uma leitura do edital para que você possa entender quais são as regras daquele jogo, quais são as regras daquela prova. Inclusive o edital vai te dar proporção, peso das questões,
Às vezes as específicas têm peso 2, as gerais não. Nem sempre isso acontece, aí você morre lá estudando específica e não precisava, certo? Então, o edital ele te traz as regras do jogo. É muito importante que você saiba quais são as regras, certo? Porque isso vai te ajudar a se posicionar frente ao outro, certo? Se posicionar frente ao outro. Então, minha principal dica, assim como para graduação, pós-graduação, para as demais regras, leia o edital. Edital é a primeira coisa. Vou fazer essa prova. Sabe o que eu vou fazer? Antes de decidir se eu vou ou não fazer, eu vou ler o edital. Vou ver quais são as disciplinas exigidas, qual é a idade máxima e mínima, né? Carreiras policiais normalmente tem máxima. Quais são as exigências de graduação, de ensino fundamental, médio ou superior. Quais são as especificidades da atividade do cargo. Muita gente esquece de olhar isso. O cara vai fazer vai fazer prova para não sei o que, o cara odeia trabalho de escritório e o cara vai trabalhar como técnico de tribunal. Cuidado, certo? Então, tem essa visão de para o que você está se candidatando. Muita gente acha, vou passar para concurso público, não importa qual concurso passar. Bom, se não importa qual concurso passar, mas você vai dedicar 1 ano e meio da sua vida, 2 anos para isso, até 3, pô, então escolhe aí pelo menos um cargo que você tenha prazer. O que são 3 anos da vida para 70, né? Vamos supor aí 30 que você vai, 35 que você vai ficar trabalhando. Então, tenha essa noção de que você está galgando um degrau que você vai fazer durante o resto da sua vida, durante 8 horas por dia. Então não é qualquer coisa que você vai escolher, você não vai escolher de graça. Show, pessoal? Então, acredito que seja isso, essa seja a nosso grande bate-papo de hoje. Também não quero me estender, ficar falando demais, que aí você pensa, caraca, que professor chato. Valeu, galera! Fica aqui meu agradecimento, fica aqui meu abraço a vocês por terem me ouvido. Um bom final aí. Final não, ainda estamos na metade da tarde de quarta-feira. Se você está me vendo em qualquer outro dia também, um grande abraço. Repito, pessoal, qual tema você quer ver? Professor, eu tenho uma dúvida em relação à carreira X. Eu tenho uma dúvida em relação à carreira Y. Eu tenho uma dúvida em como organizar a minha vida, em como organizar meu material, em como definir um planejamento de longo prazo, em quais são os concursos X, Y ou Z. Manda aqui para Energia, vai ser um prazer. As meninas vão fazer essa mineração de quais são as vontades de ver e eu vou com certeza estudar para vir aqui falar para você da melhor forma possível. Marjorie, muito obrigado, show de aula, valeu, certo? E aí é o nosso abraço, muito obrigado, um grande abraço para você, ótimos estudos, pessoal, sucesso, foco na missão sempre. O nosso objetivo só para quando termina, só para quando for aprovado. Coloca na cabeça que esse é o seu desejo, coloca na cabeça que essa é a sua vontade e corre atrás.